bem com você? Começa agora mais uma edição do programa Câmara Aberta, onde você fica por dentro das últimas notícias da Câmara Municipal de Cuiabá. Confira as matérias de hoje. Vereador realiza audiência para debater questões ambientais. Câmara debate educação inclusiva e seus desafios. Vamos para o nosso primeiro intervalo, não saia daí que já voltamos. Você sabe o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É a primeira previsão de despesas e receitas obrigatórias, incluindo as providências a serem tomadas. Para a aprovação da LDO para 2022, a Câmara realizou 3 audiências públicas para apresentação e debate. Por fim, ela foi aprovada no dia 22 de julho de 2021. Quer saber mais? Então já sabe, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. O mutirão do consumidor da Câmara Municipal de Cuiabá foi um sucesso. A iniciativa foi proposta pensando no povo cuiabano, que sofreu vendo as contas atrasarem durante a pandemia. Foram 5 dias de atendimento e mais de 1000 negociações com parceiros da iniciativa pública e privada. Um alívio para o nosso bolso e novas oportunidades. Quer saber mais? Então acesse o site da Câmara e nos siga aqui nas nossas redes sociais. Oi, hoje eu tô aqui na Sala da Mulher, um espaço criado com muito carinho para tratar de assuntos de interesse, necessidades e empoderamento das mulheres. Entre as ações realizadas pela sala estão palestras de incentivo ao empreendedorismo, orientações de combate à violência doméstica e até a arrecadação de lenços para mulheres com câncer. A sala recebeu o nome de vereadora Maria Nazaré Ram, parlamentar que exerceu 6 legislaturas na capital. Homenagem justíssima, não é? E você já sabe, né? É só acessar o site da Câmara para mais informações e nos seguir nas nossas redes sociais. Você sabe o que é uma indicação? É o instrumento do Legislativo para que outros órgãos tomem providências sobre obras ou reparos na cidade. Por exemplo, quer ver só? Os moradores reclamam de uma rua sem iluminação. Aí os vereadores fazem uma indicação para que a secretaria tome providências o mais rápido possível. Bom, é assim que a iluminação pública, melhorias no asfalto e reportes de prazo chegam aí no seu bairro. Para saber mais, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. Oi, gente! Que tal fazer a sugestão de um tema que vai ser discutido em audiência pública aqui mesmo na Câmara Municipal? Nada mal, né? Você pode fazer essa solicitação para o seu vereador. É só ir até o gabinete do seu representante que vai fazer esse requerimento. Bom, essa solicitação vai ser votada e precisa de maioria aqui no plenário. Aí é só esperar a convocação. Enquanto isso, você pode assistir a outras audiências ao vivo na internet. Acesse o site e nos siga aqui nas redes sociais. O líder é como um porta-voz dos partidos. Ele encaminha a votação de qualquer proposição à deliberação no plenário. Ou seja, é fundamental para orientar os seus colegas de bancada nas sessões. Além disso, em caso de ausência, é papel do líder indicar o representante do respectivo partido político e seu substituto nas comissões. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Eu estou aqui na Câmara Municipal para falar sobre a Tribuna Livre, um espaço nas sessões onde todos podem expor as suas opiniões sobre os mais variados assuntos. Bom, para fazer uso é bem simples, basta fazer a solicitação para qualquer vereador. O parlamentar vai encaminhar o requerimento à primeira secretaria da Casa de Leis e indicar tema e data. A cada sessão, 2 pessoas podem usar o tempo de até 10 minutos. Legal, né? Acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. O Colégio de Líderes é fundamental para o bom funcionamento da Câmara. Ele é composto por líderes indicados de cada bancada, que tem a função de deliberar sobre as proposições que vão ser votadas em plenário. O Colégio de Líderes se reúne toda a semana de forma online para a elaboração das pautas da ordem do dia das sessões que acontecem às terças e quintas-feiras. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Você sabe qual é a função da Câmara de Vereadores de Cuiabá?
A Câmara representa o poder legislativo do município, composta por 25 vereadores eleitos por voto direto e com mandatos de 4 anos. O nosso legislativo tem 7 funções, entre elas a institucional, a legislativa e a fiscalizadora. Quer saber mais? Então acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. Veja como foi. A Câmara Municipal de Cuiabá, por intermédio do vereador Cássio Coelho, realizou audiência pública na noite desta sexta-feira, 4 de abril, com o objetivo de debater questões ambientais no município de Cuiabá. Tema este que vem sendo abordado pelo parlamentar desde o início desta legislatura. Nós temos várias pautas, né? São bem visíveis, né? Qualquer lugar que você se depara com lixo, se depara com a questão dos veículos, né? Nós tivemos aqui até uma tribuna ali para falar sobre a questão do carro elétrico, sobre os alagamentos que se encontram nos pontos de Cuiabá também, né? Por isso nós convidamos o secretário para estar aqui, para estar colaborando com essa audiência pública. Nós esperamos sair daqui algum projeto de lei também. Nós fizemos uma na área da dependência química, foi bastante proveitoso, né? E dali saiu uma lei também, então nós esperamos aqui fechar 4 leis hoje que já está em andamento, né? Por isso que nós queremos ouvir até o secretário, também o coronel Alessandro, que é responsável pela Defesa Civil, e daqui sair algumas coisas que possam aí, impactar a sociedade diretamente aí, esse anseio tão importante que é hoje a questão ambiental, porque a projeção de Cuiabá, que em 2035 eu acredito que ainda não vai acontecer, mas provavelmente 2040, 2045 fica inabitável devido ao calor, né, ao aquecimento global e o gás carbônico também, que é 25%. Essa poluição você não vê ela, tá? Essa poluição aí, nós não temos acesso à visão a ela, mas ela vem prejudicando as crianças, questões respiratórias e os idosos também. José Afonso Botura Porto Carreiro, secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, marcou presença na audiência e falou sobre a importância das questões ambientais do município ser pauta na sede do Legislativo cuiabano. Essa é uma proposta assim, muito interessante do vereador Cássio Cunha, porque é a pauta mais relevante aqui da nossa cidade, né? Nós temos uma dívida com o Rio Cuiabá antiga, né, porque tem sido maltratado nos últimos anos. A gente espera uma recuperação mais rápida agora, mais eficiente, né? E os nossos córregos todos, né? Cuiabá tem uma rede hídrica de mais de 20 córregos urbanos e que, infelizmente, todos eles são canais de esgoto. Então, a proposta da Secretaria, o prefeito Abílio tem essa determinação, a gente começar um processo de recuperação que não é um processo fácil, não é um processo de longo prazo até, mas tem que ser dado partido assim, com eficiência. Nós estamos assim em convênios, propusemos um convênio com o FMT, com a Universidade Federal, que tem um acervo muito grande de pesquisa, né, para que a gente possa consolidar um projeto, uma proposta sólida para a gente iniciar esse projeto. O secretário municipal de Defesa Civil, coronel Alessandro, reafirmou que prevenção é a melhor forma de proteger e garantir a segurança dos cuiabanos. Nossa atividade ela é muito próxima dessas questões ambientais, até porque nós gerenciamos os desastres que acontecem no município. Mas, a bem da verdade, gerencia quando acontece. O mais importante é fazer a prevenção. E você fazendo a prevenção é você zelar pelo meio ambiente. Então, é uma audiência muito importante, tratando do nosso bem mais precioso. Nós temos o Cuiabá, que é o nosso rio, que deu vida à cidade, né? Abastece a comunidade de água, abastecia com peixes, né? E, obviamente, ao longo do tempo, com a urbanização da cidade, né, foi comprometendo o rio Cuiabá. E aí dificulta a questão da banhabilidade, da questão da retirada do peixe. Então, é importante para chamar a responsabilidade de todos, não só do poder público, mas também da sociedade, que pode colaborar, né, com a preservação do rio Cuiabá. Os encaminhamentos feitos durante o debate serão entregues para as devidas providências cabíveis.
Educação inclusiva e seus desafios foi tema de audiência pública requerida pela vereadora e primeira vice-presidente da Câmara, Maísa Leão. Acompanhe. O plenário das deliberações da Câmara Municipal de Cuiabá foi palco de audiência pública inédita nesta quarta-feira, 9 de abril, requerida pela vereadora e primeira vice-presidente da mesa diretora, Maísa Leão, ativista dos que não têm vez e voz. Fiquei muito feliz por saber que nós estávamos ali sendo ouvidas. E aqui eu falo não só como vereadora, mas como mãe atípica. A audiência pública de hoje, ela teve uma dinâmica que deveria ser a dinâmica de todas as audiências. Primeiro, nós ouvimos as demandas, nós ouvimos as mães, nós ouvimos os representantes das CADs, representantes dos professores, representantes da sociedade civil, que trouxeram com toda a liberdade aqui as demandas reais do cotidiano, que é viver a exclusão escolar de um filho. E eu falo isso com propriedade porque a gente sabe que a infância das nossas crianças, ela não volta. Você não tem como pausar, você não tem como recuperar um ano perdido. E a gente ouviu mães aqui que estavam falando de crianças que estavam com 4 anos perdidos, crianças que estavam entrando no ensino fundamental 2 sem aprender a escrever e a ler, crianças com toda a capacidade e com a possibilidade de acesso ao mercado de trabalho, a uma vida plena, sendo cerceada dessas crianças pela exclusão. O secretário esteve do começo ao fim, ouvindo, anotando e terminou a audiência pública fazendo o que precisa ser feito, encaminhamentos, compromissos com data, compromissos pautados em cada uma das demandas. Então é isso que me deixa feliz, porque é um trabalho efetivo, não foi uma manhã perdida. O secretário municipal de Educação, Amaury Monge Fernandes, reafirmou o compromisso da gestão em mudar a educação em Cuiabá, fazendo compromissos para encaminhamentos em um futuro próximo. A educação inclusiva é uma das prioridades do prefeito Abílio e que nós vamos levar adiante com toda firmeza. Os encaminhamentos foram muito importantes hoje, a audiência foi esclarecedora, apesar dos assuntos já serem conhecidos por muitos, mas falta ainda a gente endereçar cada um deles de uma forma mais propositiva. E foi isso exatamente que nós fizemos. 2 encaminhamentos. Vamos levar a Helena, que é uma profissional da área, conhece bastante a educação inclusiva, para nos ajudar lá no gabinete da educação a endereçar esses assuntos de maneira mais assertiva a partir de agora. E o segundo encaminhamento é a criação de um comitê permanente para cuidar da educação inclusiva no âmbito da Secretaria de Educação. Helena Amaral, presidente da AMAND-MT, destacou a importância da audiência, tendo em vista o cenário da educação especial em Cuiabá. Temos muito interesse nessa audiência exatamente porque a educação especial é um foco nosso, né? Nós queremos hoje sair daqui com alguns objetivos traçados, com metas, a gente espera. Já foi marcada já faz tempo essa audiência, então a gente espera que a Secretaria de Educação venha principalmente com informações claras do que vai acontecer, quando vai acontecer, curto, médio, longo prazo. A gente precisa de soluções que vem arrastando aí há anos, então a gente espera que nessa audiência a gente consiga essas informações. A republicana afirmou que sai neste dia muito feliz com os encaminhamentos feitos nessa importante audiência. Tenho certeza que isso vai ser de uma extrema eficiência. A gente está falando aí de uma professora de 30 anos de sala de aula, uma mãe atípica de 2 pessoas autistas, uma presidente de uma associação que tem hoje a escuta ativa de cerca de 800 mães, diretamente, fora, indiretamente. Uma pessoa que tem todo o gabarito para ser essa ponte entre o executivo municipal e as famílias. O outro encaminhamento extremamente importante foi um mutirão para a entrega de um PEI de qualidade, um plano de ensino individualizado que seja realmente individualizado dentro de 30 dias. A gente sabe que são 2.052 alunos já catalogados com a necessidade desse PEI, fora outros que podem surgir, e a gente sabe que vai ser um trabalho difícil, desafiante, nós nos colocamos à disposição para ajudar. Esses 2 compromissos já nos deixaram muito felizes e esperançosas de que a gente vai voltar aqui para fazer um balanço de tudo que mudou. Confira agora o tema da primeira Tribuna Livre desta quinta-feira. E continuando as celebrações das festividades do aniversário de Cuiabá, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Paula Calil, trouxe para o uso da Tribuna Livre da sessão ordinária desta quinta-feira, 10 de abril, Diego Henrique da Silva, membro do grupo Coração Tradição Franciscana,
que usou o tempo de fala para explanar sobre o seu trabalho. Para nós é uma imensa alegria, né, uma oportunidade da gente estar contribuindo um pouco com a história da nossa cultura popular, o Siriri e o Cururu, de trazer um pouco a história do nosso grupo, né, Coração Tradição Franciscano, ao qual a vereadora Paula Carillo teve a oportunidade de conhecer o nosso quintal, de conhecer a nossa realidade, e hoje ela deu essa oportunidade da gente estar falando um pouco da nossa realidade, como que é todo o contexto coletivo do nosso grupo. A presidente destacou a alegria em trazê-los para mostrar o trabalho tão bonito e enriquecedor. Vejo muito importante nós valorizarmos a cultura cuiabana. Eu frequento o quintal da Vó Joaninha, onde o grupo se reúne e faz os ensaios, onde lá também a gente vê que eles têm um amor pela cultura, não só pela dança, mas também pela musicalidade. E eu falei assim, Diego, agora nós vamos na Câmara Municipal, vou te levar para fazer parte de um quadro que nós temos lá, chamado Tribuna, para que você fale um pouquinho das dificuldades que a gente tem hoje e encontra, de trazer, de fomentar a cultura, a tradição cuiabana, que é tão rica, tão importante, tão bonita, né? Nós temos a culinária, nós temos o dialeto, nós temos a música, nós temos a dança, e isso precisa passar de gerações para gerações, para que as pessoas não deixem cair no esquecimento. E trazê-los hoje aqui também é uma forma de homenagear Cuiabá, já que estamos na semana do aniversário, né? Exatamente, porque, como eu já falei, é muito importante você preservar a cultura e a história de um povo, e ainda mais de um povo, uma história tão rica como é do povo cuiabano. Diego destaca que necessitam de auxílio e acredita que essa foi uma grande oportunidade para o grupo. Para nós é enriquecedor, né? Uma vitrine, né? Ao qual a gente dá essa oportunidade de a gente aparecer e divulgar o nosso trabalho, divulgar a preservação da nossa cultura, né, de carregar, porque não é fácil a gente manter um grupo, né, e levar esse grupo para uma apresentação. Então, vindo aqui na Câmara hoje, na Tribuna Livre, que foi ao convite da vereadora presidente Paula Carillo, é para nós gratificante o reconhecimento, né, porque também não é, como eu bem disse, não é fácil. Ela vê toda a nossa dificuldade, está sempre nos apoiando, e é uma oportunidade de a gente também explorar esse campo, né, de trabalho, né, buscando novos parceiros também para contribuir com a nossa cultura. Confira agora o tema da segunda Tribuna Livre desta quinta-feira, 10 de abril. A vereadora por Cuiabá e primeira secretária da mesa diretora, Catiúcia Mantelli, deu oportunidade de fala durante o tempo da Tribuna Livre desta quinta-feira, 10 de abril, ao próximo diretor da Limpurb, Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana, Felipe Velaton, para falar sobre a oportunidade de gerir essa pasta tão importante para a nossa capital. Eu achei bastante importante a presença do novo diretor da Limpurb aqui, mesmo antes de tomar posse, né, Velaton, estar aqui, falar um pouquinho do seu planejamento, da sua disponibilidade junto aos vereadores. Isso demonstra o interesse do prefeito Abílio de colocar aí um secretariado, os gestores que entendam a demanda. Tenho certeza, né? O vereador é o principal porta-voz do cidadão junto ao Poder Executivo, e essa percepção de colocar o Velaton, que foi vereador, que conhece a demanda, que conhece Cuiabá principalmente, conhece os problemas, conhece as deficiências do município, estar à frente dessa pasta tão importante, onde as demandas, elas são diretas. Você resolve um problema aqui, no próximo mês o mato cresceu, a lâmpada queimou de novo, e então é extremamente importante, e agradeço a disponibilidade de, antes de tomar posse, já estar aqui ouvindo os vereadores. Muito obrigada, secretário. Velaton agradeceu a oportunidade e afirmou que entra na pasta com vontade de trabalhar e honrar o cargo que lhe foi dado pelo prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini. O Abílio deu uma missão que é, além de atender toda a cidade de Cuiabá, dar uma atenção especial aos vereadores que representam o povo cuiabano, e estar ao lado da Catiúcia, que me deu a oportunidade de falar na tribuna. Eu vim apenas para cumprimentar os vereadores, mas tive a oportunidade de fazer minha fala na tribuna pelo artigo 125 e agradecê-la. Ela que é uma vereadora de luta, de muitos mutirões. Foi belíssimo o trabalho que ela fez no Copema e região do Cochipó. E eu tenho certeza que vereadores que realmente estão engajados, com o sentimento de cidadania, vão transformar e fazer a diferença em Cuiabá. O diretor, que deve ser nomeado nos próximos dias, foi muito bem recebido pelos vereadores, que o saudaram e desejaram uma boa gestão.
tempo da tribuna livre da sessão ordinária desta quinta-feira, 10 de abril, foi ocupado pela cooperativista Andressa Brasil, que esteve na Casa de Leis a convite do vereador Cezinha Nascimento, que destacou a importância da vinda da cooperativista. A senhora Andressa Brasil, ela é presidente da cooperativa da Coop União, né? Cooperativa essa que foi criada quando tentou desativar pela primeira vez o aterro sanitário, na ocasião com o prefeito, que é o nosso governador Mauro Mendes. Ele sensibilizou com aquela situação e foi criado a Coop União. A Coop União, desde então, ela foi criada naquela ocasião e hoje quem custeava o aluguel da Coop União sempre foi a Prefeitura de Cuiabá. E do nada, às vezes na troca do staff, do prefeito, foi cancelado o aluguel deles. São cerca de 35 cooperados que hoje praticamente vão ficar desempregados se não rever essa situação deles. Então, através dessa situação que eles se depararam do nada com o cancelamento do aluguel deles, ficou todo mundo aí praticamente jogado, né? Um termo que a gente pode dizer, praticamente sem um local para ficar. E nós trouxemos a Andressa como presidente da cooperativa para estar aqui nessa manhã de hoje, falar a respeito. Por acaso, o nosso secretário que assumiu a Limpurb, Felipe Velaton, está aqui também em uma fala na tribuna. E também já estaremos agora, aguardando ele acabar de sair agora da tribuna, para poder dialogar com ele sobre isso, agendar e nós tentar resolver através do prefeito Abílio. O prefeito disse que está ciente que vai tentar buscar resolver a situação. E é o que esperamos como Câmara, como vereador, resolver a situação de 35 famílias praticamente. Andressa Brasil destacou o trabalho necessário da cooperativa que atende e auxilia tantas famílias. Sonora Andressa Brasil. A Coop União, ela tem 11 anos de vida, né? Ela vem aí numa tentativa de ressocializar reeducandos, dar uma dignidade, fazer com que os nossos agentes ambientais, os nossos catadores se tornem profissionais do meio ambiente e mudar essa categoria que ela tem uma visibilidade de forma muito, eu creio que julgada, né? Muito julgada. Então, com a oportunidade que o nosso vereador Cezinha Nascimento deu, a toda a bancada, creio, o Abílio também, ele não estava ciente antes, agora ele já se manifestou. Eu creio que ele vai fazer algo pela gente e é isso que a gente está contando. Afinal, depositamos o nosso voto nele. Muito obrigada. Confira agora o resumo da 18ª sessão ordinária. Confira a partir de agora os principais destaques da 18ª sessão ordinária, realizada nesta quinta-feira, 10 de abril. Os vereadores utilizaram o pequeno e grande expediente para fazer suas reivindicações e solicitações. E ainda recebemos para o uso da Tribuna Livre o próximo diretor da Limpurb, Felipe Velaton, Diego Henrique da Silva, componente do grupo de Siriri Cururu, e a cooperativista Andressa Brasil. Além desse, recebemos o jogador que vai para a Europa, do Sub-11, Breno, que foi homenageado pela vereadora Baixinha Giraldelli. Na ordem do dia, os vereadores apreciaram as seguintes matérias. 3 requerimentos de sessão solene, de autoria dos vereadores Tenente Coronel Dias e Baixinha Giraldelli, foram votados em bloco e aprovados com 18 votos cada um. Foi aprovado com 20 votos um projeto de lei substitutivo ao projeto de lei número 5.239 de 2025, que cria premiação Professor Inovador para os professores do ensino fundamental nas redes de ensino do município de Cuiabá, de autoria da vereadora Baixinha Giraldelli. Um projeto de lei do Executivo Municipal que entrou na pauta em regime de urgência, que dispôs sobre a criação da nova Junta Administrativa de Regularização de Infrações, JARE, no município de Cuiabá, visando a reestruturação institucional da JARE, que tem o objetivo de aumentar a eficiência dos julgamentos de infrações, modernizar e otimizar o serviço público prestado, foi aprovado com 21 votos e agora segue para a sanção do prefeito. Um parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela aprovação com emenda de redação ao projeto de lei também do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
complementar no orçamento vigente e da outras providências foi aprovado com 23 votos. Foi aprovado com 12 votos a favor e 1 contrário, um parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela rejeição a projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação de espaço destinado a eventos de som automotivo e encontro de motociclistas em Cuiabá, de autoria do vereador Didinho Vovô, que agora segue para o arquivo. E vamos para mais um intervalo, mas não é para sair daí que já voltamos. Você sabe o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É a primeira previsão de despesas e receitas obrigatórias, incluindo as providências a serem tomadas. Para a aprovação da LDO para 2022, a Câmara realizou 3 audiências públicas para apresentação e debate. Por fim, ela foi aprovada no dia 22 de julho de 2021. Quer saber mais? Então já sabe, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. O mutirão do consumidor da Câmara Municipal de Cuiabá foi um sucesso. A iniciativa foi proposta pensando no povo cuiabano, que sofreu vendo as contas atrasarem durante a pandemia. Foram 5 dias de atendimento e mais de 1000 negociações com parceiros da iniciativa pública e privada. Um alívio para o nosso bolso e novas oportunidades. Quer saber mais? Então acesse o site da Câmara e nos siga aqui nas nossas redes sociais. Oi, hoje eu tô aqui na Sala da Mulher, um espaço criado com muito carinho para tratar de assuntos de interesse, necessidades e empoderamento das mulheres. Entre as ações realizadas pela sala estão palestras de incentivo ao empreendedorismo, orientações de combate à violência doméstica e até a arrecadação de lenços para mulheres com câncer. A sala recebeu o nome de vereadora Maria Nazaré Ram, parlamentar que exerceu 6 legislaturas na capital. Homenagem justíssima, não é? E você já sabe, né? É só acessar o site da Câmara para mais informações e nos seguir nas nossas redes sociais. Você sabe o que é uma indicação? É o instrumento do Legislativo para que outros órgãos tomem providências sobre obras ou reparos na cidade. Por exemplo, quer ver só? Os moradores reclamam de uma rua sem iluminação. Aí os vereadores fazem uma indicação para que a secretaria tome providências o mais rápido possível. Bom, é assim que a iluminação pública, melhorias no asfalto e reformas de praças chegam aí no seu bairro. Para saber mais, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. Oi, gente! Que tal fazer a sugestão de um tema que vai ser discutido em audiência pública aqui mesmo na Câmara Municipal? Nada mal, né? Você pode fazer essa solicitação para o seu vereador. É só ir até o gabinete do seu representante que vai fazer esse requerimento. Bom, essa solicitação vai ser votada e precisa de maioria aqui no plenário. Aí é só esperar a convocação. Enquanto isso, você pode assistir a outras audiências ao vivo na internet. Acesse o site e nos siga aqui nas redes sociais. O líder é como um porta-voz dos partidos. Ele encaminha a votação de qualquer proposição à deliberação no plenário. Ou seja, é fundamental para orientar os seus colegas de bancada nas sessões. Além disso, em caso de ausência, é papel do líder indicar o representante do respectivo partido político e seu substituto nas comissões. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Eu estou aqui na Câmara Municipal para falar sobre a Tribuna Livre, um espaço nas sessões onde todos podem expor as suas opiniões sobre os mais variados assuntos. Bom, para fazer o uso é bem simples, basta fazer a solicitação para qualquer vereador. O parlamentar vai encaminhar o requerimento à primeira secretaria da Casa de Leis e indicar tema e data. A cada sessão, 2 pessoas podem usar o tempo de até 10 minutos. Legal, né? Acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. O Colégio de Líderes é fundamental para o bom funcionamento da Câmara. Ele é composto por líderes indicados de cada bancada, que tem a função de deliberar sobre as proposições que vão ser votadas em plenário. O Colégio de Líderes se reúne toda a semana de forma online para a elaboração das pautas da ordem do dia das sessões que acontecem às terças e quintas-feiras. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Você sabe
qual é a função da Câmara de Vereadores de Cuiabá? A Câmara representa o poder legislativo do município, composta por 25 vereadores eleitos por voto direto e com mandatos de 4 anos. O nosso legislativo tem 7 funções, entre elas a institucional, a legislativa e a fiscalizadora. Quer saber mais? Então acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. E confira a partir de agora, na íntegra, a reunião da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Pessoas com Deficiência. Bom dia! Bom dia a todos que nos acompanham da TV Câmara. Eu sou a vereadora Maísa Leão. Declaro aberta a nossa reunião da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Pessoas com Deficiência. Eu sou presidente dessa comissão, estou aqui ao lado com o membro titular, vereador Demilson Nogueira, e está chegando para nos acompanhar, vereador Jefferson Siqueira. Vereador Demilson, a gente tem feito reuniões muito eficientes nessa nossa comissão, e na última reunião a gente fez vários compromissos com a área de acolhimento das crianças e adolescentes que estão institucionalizadas no município de Cuiabá, que estão acolhidas em casas-lares, e a gente vai fazer uma visita técnica que está sendo agendada. Então, essa reunião de hoje, eu gostaria de debater alguns caminhos que a gente vai tomar em diferentes frentes e conversar sobre mais uma pauta que chegou até essa comissão, para ver se o senhor defere esse novo caminho. Então, eu gostaria de passar a palavra para o senhor dizer o bom dia para aqueles que nos acompanham e a gente fazer as deliberações. Bom dia, presidente e vereadora Maísa. Cumprimento nessa oportunidade aqueles que nos acompanham através das nossas mídias sociais, através da TV Câmara. Cumprimento também os colaboradores aqui dessa casa. Dizer a Vossa Excelência do quanto foi proveitoso aquela reunião, que contamos, inclusive, com a presença da doutora Gleide, a secretária de Ação Social e outros membros que integram as casas-lares, que abrilhantou aquela reunião e que trouxe uma discussão para o local certo, que é aqui nessa casa. Cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa e o vereador Demilson está pronto e a postos para o comando de Vossa Excelência. Obrigada, vereador. Para que a população saiba dos próximos caminhos, nós estamos fazendo uma agenda com a doutora Gleide para que, em nome dessa comissão, a gente possa fazer uma visita nessas casas-lares, porque a grande questão hoje é que Cuiabá vai precisar de uma nova política de acolhimento dessas crianças, que são os lares acolhedores, para complementar a casa-lar, porque, infelizmente, na atualidade, a instituição casa-lar não vai ser suficiente. E não adianta a gente ficar aumentando o número de instituições, porque esse número de crianças acolhidas, a gente precisa fazer uma política pública eficiente para que ele diminua, e não para que ele aumente. E a instituição de famílias acolhedoras é algo que você tem, é maleável, Você pode ter 100 famílias acolhedoras em um determinado momento de necessidade, daqui a pouco você tem 50 e isso não causa prejuízos estruturais. A casa-lar é diferente, você institui uma casa, tem capacidade para 20 crianças, 30 crianças, que ela vai ter um custo operacional, essa pessoa vai se comprometer num contrato de cessão, num contrato de termo de cooperação, e isso é mais engessado. Então, a gente vai fazer esse cronograma de visitas em maio, um cronograma que vai ser da segunda quinzena de maio. A gente está estruturando, vou passar para o senhor, vou passar para o vereador Jefferson as datas possíveis e a nossa estruturação agora desse novo projeto, que é o projeto das famílias acolhedoras, para que a gente possa instituir isso no município de Cuiabá. Outros municípios já acontecem, Então, em termos desse caso, casa-lar, esse é o procedimento. A gente vai fazer a fiscalização,
elaborar esses projetos, né, esse novo projeto, e fazer uma nova reunião na comissão depois da nossa visita, provavelmente em junho. Aí eu queria perguntar para o senhor se o senhor defere esse encaminhamento. Perfeito, perfeito. Eu já tinha fui esses dias atrás, se não me engano, na Casa Lar 5. Uma das pessoas que tem envolvimentos ali na manutenção até me convidou para que fizesse uma visita lá. Aceitei naturalmente e ia trazer isso aqui para a comissão. Até trata-se de um amigo pessoal, o Carlos. E quando ele viu a discussão aqui, achou extremamente interessante. Falou: olha, se eu participo lá, tal, faço uma visita lá para nós. Mas é interessante que essas visitas elas sejam feitas com a comissão. Possivelmente eu vá lá até para conhecer os meandros, funcionamento, conhecer tudo. Mas interessante também, além das casas lares, são as famílias acolhedoras. Mas também, buscando aqui na sua fala, o interessante não é nós criarmos um número tão grande para ir trazendo para dentro. A questão é solucionar os problemas que às vezes estão lá nas famílias, né? Então, isso tem que ser tratado como política de Estado, né? Tem que ser tratado como política de Estado. Como eu disse a Vossa Excelência no início da nossa fala, eu estou totalmente à disposição para cumprir esses agendamentos. Outro ponto, né, que aconteceu ontem, a audiência pública da educação inclusiva. É uma pauta que nós temos debatido, né? Nossa primeira reunião do ano de 2025 desta comissão foi com a então secretária Solange, para debater. A gente ouviu as mães, a gente ouviu a demanda da educação inclusiva. A gente tem um número de alunos com deficiência dentro da rede municipal escolar, que foi em torno de 2.052 crianças, que foi apresentado ontem esse número pelo novo secretário, o secretário Amauri. Ele esteve conosco na audiência pública e fez alguns compromissos, dos quais ficou acordado que a gente vai fazer um levantamento nesta comissão após o cumprimento desses compromissos. Então, eu falei para a comunidade que ficaremos em 60 dias de monitoramento de todos os compromissos e encaminhamentos que foram feitos na audiência pública do dia 9 de abril, do dia de ontem. Então, essa comissão vai reunir provavelmente em julho ou agosto, para trazer um balanço de todo o compromisso feito. Fica aqui registrado para a sociedade cuiabana que o principal compromisso foi a entrega do PEI, do Plano de Ensino Individualizado, em 30 dias. Vai ser necessário para entregar 2.052 PEIs, um mutirão. Não é possível fazer essa entrega em 30 dias, senão acontecer um mutirão dentro da equipe multi da educação, os professores e todos os envolvidos, inclusive pessoas voluntárias que se voluntariaram a auxiliar a Secretaria de Educação para que essas crianças não tenham prejuízo. E, entre outros compromissos, como as CADs, para todas as crianças que necessitam, a fiscalização do contrato. Então, ele fez o compromisso de nos entregar esse pacote. Seja bem-vindo, vereador Jefferson. A gente já tinha avisado as pessoas que nos assistem que o senhor estaria chegando. Estou passando para o vereador Demilson algumas deliberações aqui da nossa comissão. Na reunião que nós tivemos com as casas lares, ficou definido que nós faríamos uma visita, e a minha equipe está agendando com a doutora Gleide, juíza, para que a gente possa fazer essas visitas na segunda quinzena de maio. Então, perguntei ao vereador Demilson se por ele está tudo bem, se ele defere esse encaminhamento. Gostaria de saber se o senhor defere também. Senhor presidente, muito bom dia. Em seu nome, quero cumprimentar a população cuiabana, que nos acompanha pelas redes sociais, plataformas digitais, TV Câmara. Bom dia a todos. Vereador Demilson Nogueira, muito bom dia. Senhores, na verdade, sempre tenho muita coerência em dizer que Vossa Excelência tem presidido essa comissão de forma muito dinâmica e buscando sempre resultados que vá de encontro com a necessidade das demandas existentes de Cuiabá. Tanto é que essa última reunião que tivemos foi uma reunião de grande importância para todos nós, refletimos muito sobre o assunto e não tenho dúvida que essa visita conduzida por Vossa Excelência será mais um ganho para Cuiabá. Faremos sim, e tenho total apoio da nossa assessoria, inclusive, para que possamos juntos
estudarmos o melhor caminho e viabilizar para que essas casas-lares elas possam, de fato, ter o acesso necessário aos subsídios, às infraestruturas que precisam para atender essa demanda tão importante e carente da população cuiabana. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador Jefferson. Então, a gente vai passar a agenda para os senhores para que a gente possa fazer isso em conjunto. Tem um outro projeto, que é o projeto das famílias acolhedoras, que a doutora Gleide nos pediu para estruturar. Eu acredito que esse seja um projeto que deva ser apresentado enquanto comissão, não enquanto vereadora Maísa, ou vereador Demilson, ou vereador Jefferson. Então, a gente estudar uma forma de apresentá-lo enquanto comissão em algumas outras cidades. Ele é um projeto que ele tem uma característica de executivo, mas a gente pode apresentar porque ele, na verdade, ele não vai causar um impacto orçamentário, porque ele já tem previsão na LOA do atendimento de toda e qualquer criança que esteja em condição de acolhimento. Então, eu acredito que nós possamos, sim, estruturar, apresentar para o prefeito de forma coletiva, né? Então, essa foi a segunda deliberação. E eu estava falando para o vereador Demilson sobre a educação inclusiva. Nossa primeira reunião foi sobre as CADs, a necessidade de estruturação, a gente teve uma mudança do secretário, ele fez um compromisso, esse compromisso vai durar um lapso temporal de 60 dias, então ficou acordado que nós faremos uma reunião aqui nessa comissão para fazer um balanço dos comprometimentos que ele fez ontem em audiência pública com a comunidade. E aí gostaria de perguntar se o senhor defere esse encaminhamento também. Com certeza. Temos a substituição da secretária da pasta da educação. Temos a expectativa de que agora, dentro desse encaminhamento de 60 dias, possamos, de fato, ouvirmos aqui medidas práticas, até porque nós continuamos recebendo denúncias relacionadas a questão em relação à CADES, e vejo que estamos indo para o 4º mês da gestão, entendemos todo o processo de ambientação, contextualização, mas está na hora de termos medidas mais práticas. Acredito muito que nós precisamos avançar dentro dessa demanda e também, até porque a nossa comissão ela é uma comissão que garante direitos humanos, entendo que o kit escolar é um direito da criança. E nós temos recebido muita, eu sei que foge um pouco da pauta, mas só para dar uma sugestão aqui, para que possamos cobrar do executivo e do próximo secretário qual que é o tempo aí que nós poderemos ver a criançada com esse material didático já em mãos, né? Até porque é um projeto que é obrigatoriedade do município fornecer esses kits escolares e nós precisamos dar encaminhamento. Então, dentro daquilo que for nossa competência, estaremos prontos para somar. Até me é oportuno cumprimentá-la pela audiência pública de ontem. Estava na minha agenda participar, mas como eu passei via feriado, essas coisas, acabou dando uma complicada na minha agenda, mas até eu quero fazer um breve comentário, que foge um pouquinho dos nossos temas aqui, para dizer o seguinte: o quanto a mudança ali na Secretaria de Educação está sendo benéfico para Cuiabá, empreendendo um dinamismo, um secretário falando dos temas com conhecimento. Agora vamos rogar a Deus que esse vento de mudança também ande ali pela Secretaria de Saúde. Antes, vereadora Maísa, colega vereador Jefferson, dizia-se que na saúde ia mal porque roubava-se 100%. Hoje, eu tenho plena convicção de que não rouba, mas está de mal a pior. Então, é preciso que esses ventos que andou lá pela educação, ele bata e dê uma limpadinha também lá na saúde, para que Cuiabá possa ganhar também naquele setor. Obrigado. Importante sua colocação, vereador Demilson, porque também, né, é uma pauta desta comissão acompanhar o diagnóstico e o tratamento, as terapias para as pessoas com deficiência, para as pessoas com neurodiversidades. E realmente, nesses 4 meses, não houve nenhum avanço
E a gente espera, né, que os bons ventos atinjam a saúde também, para que a gente possa vir aqui falar sobre avanços nessa área, porque, de fato, a gente tem o Ser Planalto, que era o único lugar que funcionava fechado por conta da estrutura do entorno que não dá conta, e também a dificuldade de nós conseguirmos subsidiar esse atendimento de terapias, porque não temos outros seres habilitados. Né? Uma cidade do tamanho de Cuiabá deveria ter, no mínimo, um ser por região. A gente tem que entender que a terapia, esse atendimento contínuo, ele é necessário. Se a gente estiver falando aí de um paciente neurológico, de uma pessoa que se tornou pessoa com deficiência por conta de um acidente de trânsito ou de um acidente vascular cerebral, alguma condição genética, essa pessoa, cada dia que ela não faz a terapia, o cérebro dela vai concretizando ali uma área de não aprendizado e não evolução, e chega num ponto que é como se fosse um concreto mesmo. Você não consegue mais obter habilidades que tinham um lapso temporal, e assim com as crianças que não estão tendo esse atendimento. Então, eu acredito também que essa possa ser uma pauta futura da gente trazer a secretaria aqui para nos passar, pelo menos, então, um cronograma, né? Já que não está acontecendo nesse momento, vai acontecer quando? Né? Precisa acontecer esse ano. Mas deixa eu até fazer mais um breve comentário. O problema é que ali na Secretaria de Saúde foi criada uma barreira. O vereador Demilson não conhece o branco dos olhos da secretária. Ali nada, não atendem, eu vou dizer só até mal educados. E essa barreira impede. E quando tem essa barreira, naturalmente, as ideias que podem ser discutidas, elas não chegam, até porque lá está tudo pronto e acabado. Aqui é assim. E não deve ser assim. Não deve ser assim. Então não adianta ser técnico se não tem tato no trato com quem é político. Então, essa barreira, inclusive ontem nós dissemos isso ao prefeito Abílio, que essa barreira está atrapalhando a gestão dele. Porque, como eu vou repetir, na gestão de Emanuel Pinheiro, nós, vereadores de oposição, dizíamos o tempo todo: aqui não faz nada porque estão roubando. E tanto é que as operações policiais aconteceram lá. Eu tenho certeza que hoje não estão roubando, mas não sabem o que estão fazendo. Eu tenho uma última deliberação, antes de nós fecharmos a reunião. Eu gostaria de perguntar aos senhores, uma pauta me chegou, um pedido para esta comissão, para que a gente possa fazer um acompanhamento. Essa pauta é dos catadores, os catadores que estavam no antigo aterro municipal, que foi fechado, muito bem fechado. Eles passaram por um projeto chamado Renda Solidária 3. Esse projeto foi aprovado por nós, né? Ele é um projeto que ele tem a administração da Limpurb. E o que acontece? O projeto ele tinha um salário, né? Na verdade, não é nem um salário como um Bolsa Família, era uma restituição por trabalhos prestados durante todos os 30 anos, 40 anos que a maioria esteve ali, né? Veio de geração em geração, fazendo um trabalho com resíduo que ninguém quer fazer, um trabalho muito difícil. E essa remuneração ela acaba agora em abril. Mas o Renda Solidária não tratava só da remuneração, ele tratava da construção de uma nova cooperativa que não foi construída, essa constituição dessa cooperativa com todo o auxílio por parte do município de Cuiabá, da constituição da parte legal, da parte operacional e também da capacitação para que eles se tornem gestores de cooperativa, porque eles eram catadores, então nem todos têm a capacidade de gerir. E essa parte do Renda Solidária não foi cumprida. E agora eles estão com a iminência do fim do pagamento, com o receio de que essa parte nunca seja cumprida e seja esquecida. Então, eles pediram, vereadora, a senhora, dentro da Comissão de Direitos Humanos, acompanhou o Comitê Interseccional, a gente sabe que a senhora continua nessa comissão, e se os senhores aprovarem que mais essa pauta adentre a comissão, eu iria sugerir que, já que a gente ainda vai fazer o levantamento da Casa Lar em maio, a próxima reunião, a reunião de maio, seja com os catadores, com a Limpurb, com todos os envolvidos, para a gente entender o que vai acontecer. Vamos trazê-los aqui. Deferido, com certeza.
Bom, então estamos aqui com um encaminhamento que vai dar uns 4 meses de trabalho para essa comissão, encaminhamentos importantes. Antes da gente encerrar, vou passar a palavra para os 2 vereadores membros e aí a gente pode encerrar a reunião. Não dou-me por satisfeito com as pautas tratadas e agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Só quero cumprimentar aqui que geralmente esses bons ventos sempre derrubam alguém. Obrigado, presidente. Agradeço aos vereadores, agradeço aos servidores que nos acompanharam aqui e declaro encerrada a reunião da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Pessoas com Deficiência. E o nosso programa de hoje termina aqui, mas antes de irmos, te convido a nos acompanhar também pelas redes sociais da Câmara Municipal de Cuiabá. Estamos no YouTube, no Facebook e também no Instagram, Câmara CBA. É só digitar. Você ainda pode ficar por dentro das notícias do Legislativo Cuiabano pelo nosso site www.câmaracuiabá.mt.gov.br. Bom, gente, o programa Câmara Aberta fica por aqui, mas você tem encontro marcado comigo todos os domingos às 18 horas aqui na TV Assembleia. Então, até lá.